Hoje a gente vai falar de uma das figuras mais polêmicas da poesia portuguesa, Bocage. Mas olha, esquece aquela análise literária de colégio, a história aqui é outra, bem mais estranha. É sobre uma suposta mensagem que veio direto do além. A premissa parece coisa de filme, né? Imagina só, um poeta do século XVIII, que morreu lá em 1805, de repente, 141 anos depois, lança um livro de inéditas. A pergunta que fica é: como? Como isso seria remotamente possível? É esse mistério que a gente vai desvendar. E no coração dessa história toda, a gente tem uma transformação, assim, completa. O Bocage que a gente conhece dos livros de história era um rebelde, um boêmio, super apaixonado. Já o espírito que teria ditado esses novos poemas era o oposto total. Sábio, sereno, arrependido. Para a gente entender o tamanho desse choque, a gente precisa primeiro conhecer o homem por trás da lente. Então vamos começar pelo início desse quebra-cabeça, o retorno fantasma do poeta. Como foi que um evento literário tão bizarro aconteceu, ainda mais depois de tanto, mas tanto tempo? Pensa bem nesse número. 141 anos. É quase um século e meio. Esse abismo de tempo entre a morte do poeta e o surgimento da nova obra é o que torna tudo isso ainda mais inacreditável. E a explicação não foi tipo um manuscrito antigo achado num baú. A resposta foi bem mais mística. Esses 12 sonetos teriam sido recebidos em 1946 por meio de um processo mediúnico pelo famosíssimo médium brasileiro Chico Xavier. Agora, para a gente entender de verdade o impacto dessa nova obra, a gente precisa voltar no tempo e conhecer a figura central dessa história, o poeta rebelde Manuel Maria de Barbosa do Bocage. A vida do Bocage foi, nossa, intensa e curta. Ele nasceu em 1765 e virou uma verdadeira tempestade literária. Mas a língua afiada e as críticas que ele fazia ao poder levaram ele direto para uma cela da Inquisição. Ele morreu bem jovem, em 1805, com só 40 anos. Bocage era a definição de um homem de contradições. Um gênio da poesia super lírico, mas ao mesmo tempo inquieto, sarcástico. A independência dele sempre o colocava em rascadas, mas ele nunca abriu mão da sua crença no livre-arbítrio. Como ele mesmo escreveu, conheço que há vontade e não destino. E talvez nenhuma frase resuma melhor o espírito dele do que essa. Mãe do gênio e prazer, ó liberdade. Numa época de reis e de inquisição, esse era o grito de guerra dele. Guardem bem essa rebeldia na memória. Certo. Então, como é que esse homem, esse rebelde todo, supostamente mandou uma mensagem do além? Agora a gente vai focar no como dessa história, o processo que teria tornado tudo isso possível. O método usado teria sido a psicografia. A ideia é que um médium funciona como um canal, permitindo que um espírito use a mão dele para escrever mensagens. Basicamente, a mão se move, mas a mente por trás da caneta, em teoria, seria outra. Bom, segundo os registros da época, tudo aconteceu em poucas semanas, lá em 1946. Primeiro, um guia espiritual anunciou que ia chegar uma alma que estava em silêncio há mais de um século. Aí os sonetos começaram a aparecer, um por um. O plano original era ter 10 poemas, mas a pedido dos presentes a série foi estendida para 12, formando o que foi descrito como um verdadeiro curso de espiritismo. Um curso de espiritismo? Vindo do Bocage? Mas o que exatamente esses 12 sonetos ensinavam? Vamos mergulhar no conteúdo, nos temas que eles trazem? Olha, os temas são profundamente espirituais e cheios de moral. Falam do ser humano como um anjo exilado, do perigo do orgulho, da alma que sobrevive à morte e da redenção que vem pelo sofrimento. Se a gente comparar com um poeta que amava a liberdade e os prazeres da vida, a mudança não é só notável, é radical. E esse trecho do primeiro soneto é um exemplo perfeito disso. Ele fala de alguém que, mesmo na eternidade, ainda carrega a própria prisão. O tom é sombrio, é de arrependimento, quase como um aviso sobre as consequências de uma vida mal vivida. E é aqui que a gente chega no centro do mistério. A voz que fala nesses poemas é simplesmente irreconhecível. Aquele rebelde impulsivo sumiu. No lugar dele apareceu um mestre humilde dando lições de moral e de redenção. Essa transformação radical toda leva a gente para a pergunta final. Qual era o objetivo disso tudo? Por que reescrever o legado de um poeta de um jeito tão drástico, tanto tempo depois que ele morreu? É aqui que a gente vê a tentativa de dar um novo significado para a vida inteira do Bocage.
A visão tradicional vê ele como um produto da sua época, um gênio cheio de falhas. Mas essa nova visão, a dos sonetos, transforma ele num espírito em missão, cujas dificuldades na Terra eram, na verdade, parte de um plano espiritual muito maior. E essa comparação lado a lado mostra o abismo que existe entre os dois. Onde o poeta terreno falava das mentiras cruéis do amor e do prazer, o poeta espiritual via isso como um caminho para a aflição. Onde o Bocage da história se preocupava com seu legado, com a fama, o espiritual dizia que a fama vil padece desengano. Até a ideia de Deus muda. O Deus da razão se cala diante de um amor divino tão grande que nem o verso consegue descrever. A mudança, sério, é total. No fim das contas, o objetivo dessa coleção póstuma parece bem claro: defender a ideia de que a vida rebelde de Bocage não foi o fim da história dele. Pelo contrário, foi só o começo da sua lição final, entregue do além, uma lição sobre redenção. E tudo isso deixa a gente com uma última questão para pensar. A história do Bocage nos força a perguntar: o que de fato define o legado de alguém? É a vida que a pessoa viveu ou a história que se conta sobre ela depois? Se o rebelde pode virar santo, talvez a resposta para isso continue sendo tão misteriosa quanto o próprio poeta fantasma.